Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, começo de semana, vamos já dar a introdução aí às nossas semanas de aula online, né? As chamadas aulas remotas, deliberação do Estado saiu, então a gente precisa dar continuidade aí na apostila, no ensinamento de vocês. Então essa é a nossa primeira aula. Pessoal, como tudo é muito novo para vocês, vai ser uma primeira semana, ela vai ser mais light no seguinte sentido, eu vou revisionar os conteúdos. Vou tentar mostrar para vocês onde que a gente parou antes daquela paralisação. Por quê? Porque talvez eu fiquei com medo de talvez se eu colocasse conteúdos novos nessa primeira videoaula, poucos conseguiriam acessar, alguns teriam dificuldade, apesar de que eu acho estranho, né? Porque eu brinco com vocês são tão rápidos com tecnologia e é muito simples acessar aí a nossa plataforma, mas com medo de alguns terem dificuldade, né? Então vai ser uma semana de revisão. Na próxima semana a gente começa a introdução aos conteúdos novos da apostila, dando continuidade até que a gente possa voltar aí às atividades normais em escola. Beleza? Então, para a turma aí, pessoal, hoje o tema é migração, imigração, né? Na verdade, era migração que eu ia colocar aqui, mas por quê? Porque existem as diferenças de termos e a gente vai começar com essas diferenças de termos, beleza? Vamos lá, pessoal. Ó. Primeiro de tudo, eu acho que o mais importante é a gente resgatar a origem da espécie humana para a gente falar de migração. Ela se origina mais ou menos aqui, ó, próximo ao chifre da África, tá? Por conta de um problema que teve ali no Rift Valley e tal, um pequeno grupo de, de macacos ficou sem alimento e teve que se adaptar. Essa adaptação basicamente, ela foi a introdução ali de uma carne na alimentação, que eles não comiam, não eram carnívoros. Isso fez que houvesse uma expansão do cérebro. As trajetórias longas que eles faziam fez com que a coluna ficasse cada vez mais ereta. E isso diferenciou esse pequeno grupo do resto de todos os macacos que viviam na África. Ele era um grupo de macacos mais inteligentes. E à medida que os anos foram passando, os milhares, milhões de anos foram passando, a gente teve a evolução criando os primeiros grupos de hominídeos. Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque se não fosse a migração, talvez a gente estivesse até hoje na África. Esse que é um fator interessante da gente parar para pensar. Eram grupos nômades, não eram grupos que eles conseguiam plantar, por exemplo. Então a dificuldade de plantar tornava eles grupos que precisavam mudar de lugar constantemente. Então eles viviam basicamente de caça e coleta. Então eles viviam no espaço, caçavam, coletavam. Quando acabava o alimento, eles juntavam as tralhas e iam viajando pelo mundo, pingando de ponto em ponto atrás de comida. Né? Por isso que são nômades, eles eram grupos nômades. Se eles não tivessem sido nômades, pessoal, talvez a gente não tivesse conquistado o mundo, talvez a gente estivesse na África até hoje, porque se a gente, por exemplo, se um hominídeo soubesse desde o começo como plantar, não faltaria comida e pelo fato de não faltar comida, ele não precisaria se deslocar pelo mundo. Então, o fato da gente ser caçador e coletor desde o começo, desde os primeiros grupos de hominídeos, fez com que a gente ocupasse todo o território planetário. E aqui você tem um mapa de deslocamento desses primeiros hominídeos até chegar na América. Tá? Então, foi a primeira grande migração que a gente pode dizer de humanos, né? Se a gente pode dizer assim, do mundo. Bom, falando sobre fluxos migratórios, pessoal, e aí migração é todo movimento, toda vez que uma pessoa sai de um lugar e vai para o outro, ela está fazendo uma migração. Beleza? Primeiro ponto. Aí a gente vai ter que diferenciar dois termos, imigração e emigração. Imigração é a pessoa que chega num lugar. E emigração é a pessoa que vai embora do lugar. Tá? Então, chegou aquela visita indesejada em casa. Ih, chegou, ou seja, imigração. É aquela piadinha que eu faço. Ó, chegou uma visita indesejada em casa. Ih, chegou uma pessoa aqui. Imigração é a pessoa que chega. A visita indesejada está indo embora. E ela está indo embora. Então, emigração. Então, imigração é quem vem e emigração é quem vai. Se eu saio do Brasil e vou para Portugal, por exemplo, o Brasil, eu sou um emigrante, eu estou indo embora. Pensa assim, tá? Quando eu chego em Portugal, eu não sou um emigrante, para os portugueses, eu sou um imigrante, porque eu estou chegando em Portugal. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, toda pessoa que se desloca, ela é tanto imigrante quanto emigrante. Se eu saio do Brasil e vou para Portugal, na visão do brasileiro, eu sou um emigrante. Na visão do português, eu sou um imigrante. Então, toda pessoa que se desloca no espaço, ela é tanto imigrante quanto emigrante. Depende do ponto de vista. Beleza? Segunda coisa ali, pessoal.
Que motivos levam as pessoas a migrarem? Quais são os motivos que levam as pessoas a migrarem? São dois, principalmente. Primeiro, melhores condições de vida e segundo, sobrevivência. Pessoal, aí vale a pena aqui destacar uma diferença de conceito. As pessoas que migram por conta de melhores condições de vida, por causa de trabalho, oportunidade, é lá o país é melhor para se morar, ela está migrando, ou seja, ela é um imigrante ou um emigrante. As pessoas que migram por conta de sobrevivência, seja por causa de guerra, epidemia, perseguição religiosa, fome, tal, essas pessoas, turma, elas estão sendo forçadas a emigrar. Então, ela também é um imigrante, mas a gente dá um outro termo aos fluxos migratórios forçados por conta de sobrevivência. A gente chama eles de refugiados, tá? E a questão dos refugiados eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, tem duas coisas que fazem as pessoas saírem do lugar. Primeiro, buscar melhores condições de vida. Segundo, sobrevivência. Essa é a diferença entre os dois, tá? Sei lá, eu saio daqui e vou para Curitiba atrás de um emprego, porque lá ele paga melhor. É sobrevivência ou melhores condições de vida? Melhores condições de vida. Agora eu saio daqui porque está tendo uma guerra em Maringá e não tem como ficar aqui, eu tenho risco de morte. Eu estou migrando por conta da sobrevivência. Aí sim eu posso me enquadrar no grupo dos refugiados. Mas os refugiados a gente vai falar mais para frente. Tem dois tipos de fluxos, pessoal, temporários. Aí vamos lá, vou continuar aqui, ó. Os pendulares e os sazonais. O que é o pendular? O pendular é aquele, por exemplo, que o cara sai todo dia de um lugar, vai para outro e no final do dia ele volta, fazendo um movimento de pêndulo. Então, por exemplo, uma pessoa que mora em Sarandi vem todo dia trabalhar em Maringá e no final ele volta para Sarandi, ou uma pessoa que mora em Maringá e vai todo dia trabalhar em Sarandi e volta depois para cá, ela está fazendo um movimento de pêndulo diário. Então, é uma migração pendular. Pendular. E a sazonal também é assim, ela vai e volta, só que ela não vai e volta no mesmo dia, ela vai por temporada. Um bom exemplo de uma migração sazonal, turma, é, por exemplo, a dos boias-frias. Por exemplo, quando chega a época de colheita, é que hoje os donos de cana-de-açúcar, de lavoura de cana-de-açúcar, eles já têm maquinário, eles não usam mais o trabalho humano, mas na década de 90, por exemplo, que não tinha muita máquina, a gente cortava a cana, não era com colheitadeira de cana, era com o braço humano. Então o cara que tinha uma lavoura de cana lá, ele contratava um caminhão de gente pobre, geralmente de regiões pobres, principalmente regiões do Nordeste, do sertão nordestino, trazia para a região Sudeste, pagava eles colhiam durante um mês essa cana e depois eles voltavam para o Nordeste. Isso é um movimento sazonal. Sazonal é de temporada. Vai lá, fica uma temporada, um mês, 2 meses no lugar, depois volta para o lugar. Não é igual ao pendular, que é diário, percebe a diferença, tá? E eles podem ser espontâneos ou forçados. Espontâneos, geralmente, ó, pessoal, segue o mouse lá, tá ligado às melhores condições de vida. Então, o cara que quer um emprego melhor, por exemplo, em Curitiba, ele, por conta própria espontaneamente, ele está saindo do lugar e indo para outro, sem que ninguém exija isso. Agora, movimentos forçados está ligado com a questão da sobrevivência. Então, a pessoa que sai forçada de um lugar é porque ela precisa sobreviver, porque senão ela vai morrer ali. Então, está ligado mais com a questão dos refugiados. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Como é que eram as migrações antes e como é que são as migrações hoje, pessoal? As migrações antigamente, principalmente lá por volta no final do século XX ali, né? Na verdade, não século XX, século XIX, começo do século XX, 1890, 1900 até 1930 mais ou menos, a gente recebia principalmente no mundo, ele circulavam mais pessoas assim, homens entre 20 e 35 anos que eram desqualificados, que não tinham qualificação. Começou a onda industrial ali na Europa muito forte, ela já é bem antiga, ela é de 1700, mas depois da segunda revolução industrial começa uma onda industrial e mecanização das indústrias muito forte, gera um grande nível de desemprego ali, porque as pessoas não sabiam mexer nas máquinas e tal. E aí esses europeus, eles vão começar a se espalhar pelo mundo atrás de emprego em lavouras. O Brasil recebeu muito europeu nesse período, principalmente para trabalhar nas lavouras de café. E geralmente 90% era homem entre 20 anos e 35 anos que tinham pouco estudo. Por quê? Porque não conseguiram emprego na Europa. Poucas eram as mulheres que faziam esse tipo de viagem, porque era muito perigoso para a mulher, né? Ainda existia um machismo muito forte ali relacionado.
então você tinha uma migração mais de homens de 20 a 35 anos desqualificados. Hoje, pessoal, na era da globalização, a gente tem dois tipos de migração. A primeira é a questão dos refugiados, que eu vou falar no próximo slide para vocês, mas a gente tem uma migração de pessoas ricas. A migração de pessoas ricas hoje não tem gênero, não é de homem, não é nem de homem nem de mulher, é dos dois, tá? E são de pessoas qualificadas, o que caracteriza o que a gente chama de fuga de cérebro. Hoje, pessoal, as pessoas não migram mais, vamos falar assim, porque não tem oportunidades no país dela, as pessoas mais qualificadas. Eu trabalho aqui em Maringá, né, sou um cientista e consigo uma oportunidade lá nos Estados Unidos para trabalhar numa empresa lá. Isso é a fuga de cérebro. Eu estou saindo do meu país. Poderia estar servindo o meu país como cientista, mas eu estou saindo do meu país, estou fugindo para um outro país que me deu uma melhor oportunidade de emprego. Hoje você tem situações dessa forma no mundo. Os europeus não vêm mais para o Brasil porque lá eles estão passando fome. Eles vêm para o Brasil para trabalhar porque eles conseguiram cargos importantes no Brasil. O brasileiro sai do Brasil não porque ele está passando fome para morar na Europa. Ele sai do Brasil porque ele tem alguma oportunidade muito boa de emprego lá. Porque ele se qualificou e etc. Isso a gente chama de fuga de cérebros, tá? A que mais ocorre no mundo hoje em direção aos Estados Unidos. As pessoas querem ir para os Estados Unidos para terem melhores oportunidades, até porque as empresas dos Estados Unidos oferecem melhores oportunidades para as pessoas. E aí começa até, é importante a gente falar da onda de xenofobia, né? O que é a xenofobia? Essa fuga de cérebros que está ocorrendo no mundo está fazendo com que pessoas daqueles países deixem de ter o seu emprego em troca de um emprego de uma pessoa que vem lá do exterior. E isso acaba gerando um medo, um preconceito contra esse imigrante. Por isso que os Estados Unidos vive uma grande onda de xenofobia nos últimos anos, principalmente com relação a mexicanos e pessoas latinas que vão trabalhar lá nos Estados Unidos. Tá? Agora, o que pega mesmo hoje são as migrações, na era global, são as migrações forçadas, tá? Que está relacionado aos refugiados, que são pessoas que saíram do seu território por perseguição ou guerra, somente é considerado refugiado quando ele tem uma carta. Ou seja, o cara sai lá, o Brasil, por exemplo, tem uma tabela aqui para vocês terem uma noção, ó. O Brasil hoje recebe muito haitiano e venezuelano, e vale a pena a gente destacar isso agora para vocês, pessoal. O que é um refugiado? Vamos lá. Pessoal, um refugiado, pessoal, é uma pessoa que sai do seu país por conta de alguma perseguição política, guerra ou perseguição religiosa. Ela não tem outra escolha a não ser sair, então ela foge. Quando ela chega no outro país, ela ainda não é um refugiado. Ela só é refugiado quando ela recebe a carta de refúgio. Se ela não tem a carta de refúgio, simplesmente ela é um imigrante ilegal. Tá? Como que ela consegue essa carta de refúgio? Tem duas formas. Ou ela consegue através dos órgãos que existem dentro do país, no caso brasileiro é o CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, mas também a ONU ajuda através do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, conhecido como Acnur. Tá? A Acnur ajuda muito os refugiados no mundo. Ela observa as situações de países em que está ocorrendo perseguições políticas e vai ajudar os refugiados. É isso que ela faz. No Brasil, a gente tem dois grupos muito grandes de pessoas que estão vindo fugidas para o Brasil: os haitianos e os venezuelanos. Aí está um detalhe importante para vocês. A Acnur só tem ajudado, olha que os venezuelanos. Os haitianos, a Acnur não tem ajudado. Por quê? Porque os haitianos, pessoal, em sua grande maioria, vêm para o Brasil por conta do terremoto que aconteceu em 2010. E quando o refugiado ele vem para um país por conta de um desastre natural, tipo um terremoto, um furacão, não entra no grupo que o Acnur ajuda. A Acnur ajuda só os grupos que fogem de guerra, perseguição política e perseguição religiosa. Os haitianos, por fazerem parte do grupo que fogem de desastres naturais, não são considerados pela Acnur refugiados. Se você me perguntar o porquê, eu não sei te responder, se a gente precisava fazer uma pesquisa mais aprofundada. Mas toda vez que tem um desastre natural, a Acnur não ajuda. Então quem ajuda os haitianos no Brasil é o CONARE, que é o Conselho Nacional dos Refugiados. É o próprio Brasil que ajuda os venezuelanos, os haitianos. Os venezuelanos são ajudados também pelo CONARE, mas com o apoio da Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então são dois grandes grupos que a gente tem recebido no Brasil. Deixa eu mostrar para vocês o site da Acnur. Eu até separei aqui rapidinho. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Ó.
Vê se aparece aí, eu acho que apareceu para vocês, ó. Aqui é o site da Acnur Brasil, ó. Tá vendo, ó? Aqui você tem tudo sobre a Acnur, quem eles ajudam. E, ó, eles têm ajudado às emergências que eles têm se preocupado nos últimos anos. Com o Burundi, na África, que é um país que sofre muito com fome, etc. Então, muitas pessoas têm fugido de Burundi. A questão da Europa, porque depois da Primavera Árabe, depois de uma guerra que aconteceu no norte da África, muitas pessoas que moravam no norte da África estão migrando para a Europa. Então a Europa é motivo de atenção hoje da Acnur. O Iraque, desde a invasão de 2001 dos Estados Unidos no Iraque, o Iraque passa por uma situação muito caótica lá, então muita guerra, então muitos iraquianos estão fugindo do território iraquiano. A República Centro-Africana, que tem uma briga étnica ali, tem grupos étnicos que brigam ali por conta do poder. O grupo muçulmano Rohingya, que é um grupo muçulmano que vive em Mianmar, que sofre perseguição política de outro grupo muçulmano, eles já foram acusados até de limpeza étnica, né? Eles matam mesmo os Rohingyas, então os Rohingyas fogem de Mianmar desde então. O Sudão do Sul, por causa da briga que existe entre a separação do Sudão e do Sudão do Sul, então tem muita guerra lá também. A questão do coronavírus, olha que interessante, entrou em pauta agora, na Acnur, porque muita gente tem fugido dos países por conta das epidemias. Então a Acnur vem se preocupando com isso. O Iêmen, por causa desde a primavera, é o mesmo caso da República Centro-Africana, de Burundi, o Iêmen é um país que sofre com a Primavera Árabe, com as guerras entre o povo e o governo, então gera um conflito ali. A Nigéria também, por causa de uma briga entre a parte norte, onde você tem mais muçulmanos, e a parte sul, então a briga de poder entre muçulmanos e cristãos ali. A República Democrática do Congo, por conta de grupos étnicos, uma disputa ali com Ruanda também. A Síria, também pelo mesmo caso do Iêmen, pelo mesmo caso da República Centro-Africana, Burundi, por conta da Primavera Árabe. Ali tem um caso de Bashar al-Assad, domínio. Então, assim, só algumas coisas, não é para decorar isso aqui, não. É só para vocês verem que a Acnur só ajuda em situações de guerra, fome e epidemia. E o caso da Venezuela aqui, ó, pessoal. Você percebe que você não tem o caso haitiano destacado aqui? Por quê? Porque os haitianos fugiram de um desastre natural. A Acnur só apoia fugas de perseguição política, religiosa e questões relacionadas a perseguições de guerra e etc. Vou até clicar aqui na Venezuela para vocês verem alguns dados. Olha lá, ó. Vamos ler aqui junto aqui, ó. Pessoas continuam a sair da Venezuela para escapar da violência, insegurança e ameaças, assim como da falta de alimentos, medicamentos e serviços essenciais. Com mais de 4 milhões de venezuelanos fora do seu país, esse é o maior êxodo da história recente da região. Muitos chegam desses locais assustados, cansados e precisando de urgentemente de ajuda. Mais de 4,5 milhões de refugiados que migram da Venezuela ao redor do mundo. Mais de 650 mil solicitantes de refúgio na Venezuela no mundo. Cerca de 2 milhões vivendo sob formas legais em estadias na América, dados oficiais. Lá eles fogem, pessoal, por causa da briga do governo com opositores. Nicolás Maduro tem brigado com Guaidó ali, que é um opositor, então tem uma guerra muito intensa. Nicolás Maduro persegue muito os opositores, então quem não concorda com o governo é perseguido, então muita gente tem fugido ali, isso está gerando fome, uma série de coisas ali para eles. Então é um caso muito específico. Deixa eu voltar para o slide lá para a gente ver rapidinho. Vamos voltar para o slide. Deixa eu só ajeitar aqui, apareceu para vocês aí os slides. Então olha aqui, ó. Então assim, por isso que a Acnur ajuda aqui nesse caso. Um destaque que eu quero dar hoje, o maior número de refugiados vem da Síria e da região do Sahel. Vou mostrar, a Síria, pessoal, é literalmente por conta da guerra que está tendo ali, por causa que assim, grupos rebeldes estão tentando derrubar o governo. E o governo, com o apoio da Rússia, tem bloqueado, tem dificultado esses grupos rebeldes de tomarem o poder. E isso tem gerado um conflito muito forte entre esses grupos e guerras. Então, assim, hoje são mais de 1,5 milhão assim, de pessoas em poucos meses fugindo da Síria. O Brasil tem recebido muitos sírios, né? E a região do Sahel. Deixa eu voltar lá pro site para eu mostrar. Vou mostrar para vocês a região do Sahel. Quer ver? Ó? Segura aí, deixa eu mostrar só abrir aqui a região do Sahel. E aí vocês vão ver o que é a região do Sahel para eu mostrar para vocês. Ó, aqui, ó.
Isso é a região do Sahel, pessoal. É uma região aqui, ó, aqui dá para ver bem. Aqui é o deserto do Saara, no norte da África, tá? E aqui a região do Sahel é uma região semiárida. Ela é muito parecida com com o sertão nordestino, tá? Ele é muito parecido com o sertão nordestino. Outro aqui, ó, a gente tem essa região aqui, ó, muito parecido com o sertão nordestino. Aqui está o deserto do Saara. Essa região aqui, por conta das mudanças climáticas, tem ficado cada vez mais seca, muito seca mesmo. E isso está fazendo com que muitas pessoas fujam dessas regiões aqui. Então é uma situação crítica que também tem gerado grande volume de refugiados no mundo, tá? Vou voltar para a apresentação dos slides. Vamos lá, vamos continuar. Beleza? Então, essas são as migrações forçadas. Pessoal, características atuais. 3 últimas características aí atuais da migração. Ela é realizada de países pobres em direção a países ricos. Dificilmente um cara de um país rico sai para morar num país mais pobre, a não ser que seja por questão de oportunidade de melhores condições de vida. Porque se for por conta de sobrevivência, não. Então, no geral, são de países pobres em direção a países ricos. Muito dessas pessoas de países pobres têm a ajuda dos famosos coiotes. Coiotes são, principalmente, ele é muito conhecido ali no México, ali, porque assim, para você conseguir atravessar entre o México e os Estados Unidos, você precisa passar por um grande deserto. Então você contrata um coiote. Coiote é o cara que vai te levar do México, por exemplo, do México até os Estados Unidos, passando pelo deserto. E isso gera muita grana. Depois que o Donald Trump foi eleito e ele começou a dificultar mais essa passagem, o custo dos coiotes ficou muito caro. Fora que os coiotes são sacanas, muitos deles abandonam as pessoas no meio do deserto, pega o dinheiro delas e vai embora. Então, assim, é muito arriscado hoje usar os coiotes. Por isso que hoje elas são feitas em grande massa, né? Eles utilizam um grande volume de pessoas. Hoje, em vez de eles contratar o coiote, eles se juntam em grandes grupos, avisam que estão indo, porque isso vai sendo televisionado, né? E isso traz mais segurança para eles. Eles saem um pouco da ilegalidade. E aí eles vão em grandes quantidades e chegam nesses lugares. Um bom exemplo é a grande marcha da Nicarágua, que está na própria apostila de vocês. Depois dá uma olhada lá. Eu vou até pegar aqui, eu acho que eu estou com a apostila aqui, ó, só para vocês verem. Ó. Vou abrir aqui, ó. Tá lá na página. Segura aí que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Que é um caso que ficou bem notório, né? Bem notório. Tá mais para frente. Tá na página 437. Vocês viram, tem lá um bom exemplo. Lá nos 2 últimos parágrafos daquelas grandes marchas. Se vocês quiserem, na 437, nos 2 últimos parágrafos. Outro destaque da apostila é a 432. Tem 5 pontinhos lá, tá assim, razões para imigrar. E tem 5 pontinhos. Se vocês quiserem grifar esses pontinhos, ele mostra por que as pessoas fogem, migram de um país para o outro. Beleza, turma? Eu acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Tem as atividades aí para vocês realizarem hoje. Então realizem as atividades e a gente vai continuar nessa pegada aí, videoaula com atividades embaixo. Beleza? Dúvidas eu estou no chat ali no mural do Classroom. Então vocês acompanhem lá no mural do Classroom. Eu vou estar lá nesse horário que vocês tiverem acesso a essa videoaula. Beleza? Pessoal, ó, fica em casa e até mais, viu?